Olá, meu nome é Gabriele Matias Reis, eu sou aluna de mestrado e sou orientada pelo professor Wagner. Hoje eu vou apresentar o projeto referente à primeira parte da disciplina de planejamento de experimentos. Hoje eu vou apresentar sobre o artigo chamado como Conversão catalítica da quitosana, a 5-HMF, sob um processo hidrotérmico a baixa temperatura. Esse artigo ele foi publicado por Lee e Jeong e foi publicado na revista Apply Biochemistry and Biotechnology no ano de 2015. Essa revista tem um fator de impacto de 2,27 e esse artigo já possui 26 citações e cerca de 535 acessos. Ambos autores do artigo, eles pertencem à Universidade da Coreia do Sul. Iniciando sobre a introdução, nas últimas décadas, houve um aumento desenfreado da exploração das reservas de petróleo, o que promoveu o desenvolvimento de novas tecnologias. Contudo, essa exploração em excesso desencadeou a diminuição das reservas disponíveis para uso, além de gerar diversos problemas ambientais. Dessa forma, foi preciso substituir o petróleo como fonte de exploração. Dentre as alternativas para substituir o petróleo, a biomassa tem se mostrado muito promissora, devido ao potencial sustentável e biodegradável. Como mostrado pelos autores no artigo, a biomassa de quitina tem atraído a atenção global como substituinte do petróleo. A quitina pode ser obtida a partir de cascas de exoesqueletos, como dos insetos, componentes esqueléticos, como dos moluscos, e também de crustáceos, como os caranguejos. Bom, e por que utilizar a quitina como biomassa? A biomassa de quitina ela tem grande disponibilidade no planeta todo e ela também consegue gerar outras substâncias, como, por exemplo, o 5-HMF. O 5-hidroximetilfural, que também é conhecido como 5-HMF, foi reconhecido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em 2004 como uma molécula plataforma. Assim, o desenvolvimento do 5-HMF de forma sustentável é o grande desafio para torná-lo o principal composto das biorefinarias. O 5-HMF é muito utilizado porque ele possui funções orgânicas como o aldeído, o anel de furano, a hidroxila, que são funções capazes de sofrer diversos tipos de reações, como mostrado no slide. Sendo assim, essas reações orgânicas que o 5-HMF pode sofrer levam à formação de diversas substâncias de suma importância na indústria química, por exemplo, flavorizantes, biocombustíveis, polímeros, entre outros. Sobre o procedimento experimental, os autores utilizaram a quitina e o ácido sulfúrico como catalisador para obter o 5-HMF. No entanto, esse processo foi preciso passar por uma otimização das condições utilizadas. Os autores utilizaram o DCCR, que foi o método que nós aprendemos em aula, para otimizar as condições utilizadas. Eles queriam avaliar a temperatura na faixa de 150 a 200 graus Celsius, a concentração do catalisador de 0,3 a 3,7% em peso e o tempo de 9,8 a 60,2 minutos. Contudo, como aprendemos em aula, um grande erro que muitos autores cometem ao utilizar o DCCR é colocar o tempo como variável de entrada,
O tempo não deve ser utilizado como uma variável, porque ele pode mascarar o efeito de alguma outra variável, além de que perde-se todo o conhecimento que uma cinética desses processos em batelada pode proporcionar. Então, esse foi um dos grandes erros que os autores cometeram ao aplicar o DCCR na pesquisa deles. Para a aplicação da metodologia do DCCR, foi preciso codificar as variáveis reais. Dessa forma, os códigos foram de menos 1,68 a 1,68, conforme mostrado no slide, porque foi calculado pelos níveis dos pontos axiais, onde o EN se refere às 3 variáveis do processo. Com os níveis dos pontos axiais definidos para 3 variáveis, que foi o valor de 1,68, foi preciso interpolar para encontrar os valores codificados de menos 1, 0 e 1, como demonstrado na tabela. Para quantificar os resultados dos experimentos pré-determinados, como eu vou mostrar a seguir, os autores utilizaram o equipamento HPLC. Com os códigos já definidos, a próxima etapa foi a construção da tabela dos experimentos. A primeira parte foi nomeada como planejamento fatorial completo, que foi determinado que essa parte deveria ter 8 experimentos, porque o planejamento fatorial completo é calculado com o número 2 elevado ao número de variáveis. Visto que esse experimento possui 3 variáveis, o número de experimentos para a primeira parte foi de 8 experimentos. A segunda parte foi possível obter os pontos axiais pela fórmula 2 vezes o número de variáveis. Visto que o número de variáveis é 3, o número de experimentos que relacionam os pontos axiais foram 6. Nós aprendemos em aula que o número mínimo de pontos centrais para ser utilizado na tabela de experimentos é 3. Contudo, esses autores eles optaram por utilizar 6 pontos centrais, como mostrado. E assim, ao final da construção da tabela de experimentos, os autores obtiveram um total de 20 ensaios a serem realizados. Apesar dos autores terem avaliado o tempo, que é um dos maiores erros ao aplicar o DCCR, eles avaliaram uma cinética através de alguns experimentos pré-determinados na tabela anterior. Eles conseguiram demonstrar que na temperatura de 175 graus Celsius, utilizando 2% de ácido sulfúrico como catalisador, que o 5-HMF ele sofre um aumento com uma seguida diminuição. E essa queda é devido à decomposição do 5-HMF a subprodutos, como por exemplo o ácido levulínico e o ácido fórmico. Após a avaliação do tempo, os autores utilizaram o software Design Expert 7 para avaliar os dados experimentais obtidos. Então, conforme demonstrado no slide 15, onde se encontra a tabela com os experimentos realizados e o dado experimental de 5-HMF produzido de cada experimento, os autores conseguiram chegar nos resultados de ANOVA para avaliação do modelo quadrático da superfície de resposta. O nível de significância requerido pelos autores foi de 5%. Dessa forma, os valores de p-valor, chamado pelos autores como prob maior que f,
eles deveriam ser menor que os 5%, que é um valor de 0,005. Conforme demonstrado, os dados da ANOVA, eles mostram que o coeficiente linear x2, o coeficiente de interação x1 vezes x2 e x1 vezes x3 e os coeficientes quadráticos x1 elevado ao quadrado, x2 elevado ao quadrado e o x3 elevado ao quadrado, que eles foram significativamente estatísticos conforme estabelecido pelos autores. Dessa forma, os coeficientes lineares x1 e x3, o coeficiente de interação x2 vezes x3 não foram estatisticamente significativos. Com o auxílio dos dados da ANOVA e do Software Design Expert, os autores chegaram no modelo para a determinação da produção do 5HMF. Vale destacar que essa equação modelo demonstrada no slide 19 se refere aos valores reais. Então, os autores não demonstraram no artigo uma equação com os valores codificados. Nessa figura do slide 19, pode-se avaliar os efeitos padronizados dos fatores e suas interações na produção do 5HMF. As barras indicam os valores absolutos na produção do 5HMF. Os efeitos positivos foram x1, x2 e x3. Contudo, para as outras variáveis, foram todos negativos. Isso significa que apenas x1, x2 e x3 possuem um efeito positivo no sistema. Vale destacar que os autores avaliaram o efeito de todos os fatores na produção do 5HMF. Mas, como demonstrado anteriormente, nem todos os fatores foram significativamente estatísticos conforme o valor de 5% requerido. Com base no que foi apresentado, os autores conseguiram avaliar o efeito da temperatura de reação, concentração de catalisador, o tempo de reação e as suas interações recíprocas na produção do 5HMF a partir da quitosana. Em A, os autores mostraram o efeito da temperatura de reação, concentração de catalisador e a sua recíproca interação no tempo de reação de 35 minutos. Em baixa concentração de catalisador, a concentração do 5HMF aumentou até 180 graus Celsius, mas depois diminuiu conforme o aumento da temperatura. Já em alta concentração de catalisador, a concentração de 5HMF aumentou ligeiramente até 170 graus Celsius, mas depois diminuiu drasticamente com o aumento da temperatura. Esses resultados indicaram que as condições de reação de alta concentração de catalisador e alta temperatura causaram a decomposição do 5HMF, devido ao ácido levulínico produzido com o aumento da temperatura de reação mais elevada. No entanto, nenhum 5HMF foi produzido em temperaturas mais baixas do que 170 graus Celsius. Na figura B, os autores mostraram os efeitos da temperatura de reação, tempo de reação e as suas interações recíprocas na produção de 5HMF com uma concentração de catalisador de 2%. Eles verificaram que, após um curto tempo de reação, a concentração de 5HMF foi aumentada linearmente até 180 graus Celsius, quando começou a diminuir ligeiramente com o aumento da temperatura. Após um longo tempo de reação, a concentração de 5HMF foi ligeiramente aumentada até 170 graus Celsius,
mas diminuiu drasticamente com o aumento da temperatura. Esses resultados indicaram que as condições de reação ao longo do tempo e alta temperatura induziram a decomposição do 5-HMF. Já na figura C, os autores mostraram o efeito da concentração de catalisador, tempo de reação e a sua interação recíproca na produção do 5-HMF, na temperatura de reação de 175 graus Celsius. Eles perceberam que, após um curto e longo tempo de reação, a produção do 5-HMF aumentou linearmente até a concentração de catalisador de 2%, mas depois diminuiu drasticamente com maior aumento da concentração do catalisador. Assim, a formação do 5-HMF foi ligeiramente afetada por concentração de catalisador a temperatura de reação constante de 175 graus Celsius. No entanto, o aumento do tempo de reação teve pouco efeito significativo na produção do 5-HMF. No geral, a produção de 5-HMF a partir da quitosana foi otimizada dentro dos intervalos testados. No entanto, o efeito do catalisador foi mais forte do que a temperatura de reação e o tempo de reação dentro desse intervalo. A produção de 5-HMF a partir da quitosana foi otimizada em 7,57 gramas por litro, nas condições de temperatura de reação de 174 graus Celsius, com uma quantidade de catalisador de 2,2% e um tempo de reação de 36,9 minutos. Relatando agora sobre as minhas considerações sobre o artigo, para confirmar o resultado obtido pelos autores, eu coloquei os dados obtidos no Protimiza. E na tabela de regressão, eu percebi que os coeficientes do modelo eram muito diferentes do que foi apresentado pelos autores. Isso porque os autores mostraram a equação, o modelo, através dos fatores reais e não dos fatores codificados, como nós aprendemos em aula. Então, a primeira equação, chamada de variáveis reais, é a equação demonstrada no artigo. A equação codificada é a equação que eu obtive no Protimiza. Para ter uma terceira opinião, eu coloquei os dados obtidos no software Design Expert 11 e obtive os mesmos fatores da equação modelo, tanto codificada quanto pelos valores reais, confirmando assim que ambas representam o sistema da produção do 5-HMF. Para confirmar que a equação codificada realmente é a mesma representada pelas variáveis reais, pelos fatores reais, como os autores demonstraram, eu utilizei um exemplo que está no livro da professora, o livro que nós utilizamos como base nessa disciplina. Então, como que nós transformamos uma equação codificada para uma equação com valores reais, com fatores reais? Segundo o que está escrito, exemplificado no livro, nós devemos interpolar novamente para encontrar os valores de x1 e x1, como demonstrado nesta tabela. Assim, fazendo 1 menos 0 dividido por 190 menos 75 igual a 1 menos x1 dividido por 190 menos x1, nós chegamos na equação x1
é igual a x1 menos 175 dividido por 15. E da mesma forma, para encontrar os valores, a equação de x1, 2 e x3, nós chegamos que x1, 2 é igual a x1, 2 menos 2, e que x1, 3 é igual a x1, 3 menos 35 dividido por 15. Substituindo esses valores de x'inhos na equação codificada e fazendo toda a equação, todo o cálculo algébrico, nós chegamos na equação modelo que possui apenas os fatores reais. E assim eu consegui demonstrar que ambas equações, ambos modelos são similares e que ambos representam um mesmo sistema de produção de 5-HMF. Para saber, como nós aprendemos em aula, se as variáveis são significativas, deve-se considerar as seguintes condições. O t calculado ele deve ser maior que o t tabelado e o valor de p-valor deve ser menor que o alfa, que é o nível de significância do processo. Como eu mostrei anteriormente, os autores não levaram em conta na explicação do artigo o t calculado e o t tabelado. Eles explicaram apenas em função do p-valor e do nível de significância. Então, já que nós aprendemos em aula e para fazer um estudo, uma avaliação mais completa, eu avaliei também o t calculado e o t tabelado. O valor de t tabelado foi calculado da seguinte forma. Primeiro foi calculado o grau de liberdade, que é igual ao número de ensaios estabelecidos menos os parâmetros, o número de fatores do modelo. Usando a equação codificada, já que é ela que deve ser usada para avaliar os dados estatísticos, o número de ensaios foi 20 no total e o número de parâmetros desse modelo codificado foi 10. Então, o número de graus de liberdade foi equivalente a 10. Posteriormente, foi verificado o valor de t tabelado na tabela de variação de distribuição t de estudante, considerando um alfa igual a 5% e um grau de liberdade igual a 10. O valor obtido na tabela, como mostrado na figura, foi equivalente a 2,23. Assim, no gráfico de Pareto, conseguiu-se avaliar o valor de t calculado e se ele é maior que o valor de t tabelado. Conforme demonstrado, apenas os valores de x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrados, x1 vezes x2, x1 vezes x3 e x2 se enquadraram de acordo com t calculado maior que t tabelado. Fazendo uma análise agora conforme a tabela de regressão, o p-valor tem que ser menor que 0,05. Dessa forma, os mesmos fatores que foram estatisticamente significativos no gráfico de Pareto também foram estatisticamente significativos na tabela de regressão. Dessa forma, aqueles que não foram estatisticamente significativos devem ser retirados da equação modelo gerada. Ao retirar os fatores que não foram significativos, se dá origem a um novo gráfico de Pareto e uma nova tabela de regressão, e, consequentemente, uma nova equação codificada como demonstrada no slide 29. Então, com essa nova equação codificada, pode-se perceber que tanto a temperatura quanto o tempo não foram estatisticamente significativos.
Porém, já é sabido na literatura que em temperaturas elevadas e tempos elevados pode haver a decomposição do 5-HMF em seus subprodutos. Sendo assim, isso mostra que há um erro no estudo dos autores. Essa nova equação codificada permitiu a formação de novos dados da ANOVA. Conforme demonstrado nessa figura, o valor de F, regressão dos resíduos, foi de 44,6, sendo diferente do que os autores encontraram, que foi de um valor de 24,6, conforme demonstrado anteriormente. Vale destacar que os autores não analisaram o valor de F conforme aprendido em aula. E essa diferença entre os valores de F se deve à desativação dos coeficientes que não foram estatisticamente significativos. Fazendo a análise da ANOVA, tem-se que, para a regressão, que o p-valor deve ser menor que 0,05. E conforme demonstrado na nova equação gerada, ela possui um p-valor da regressão de 0,00. Isso significa que este modelo é estatisticamente significativo, com mais de 95% de confiança. Sobre o valor de F da regressão dos resíduos, que foi de 44,6, este deve ser maior que o F tabelado. O valor de F tabelado encontrado foi de 2,915, como demonstrado na figura. Analisando agora a falta de ajuste, o p-valor deve ser maior que 0,05. Conforme mostrado anteriormente, a equação do modelo reparametrizado possui um p-valor da falta de ajuste de 0,7184. Isso significa que este modelo é estatisticamente significativo com mais de 95% de confiança. Sobre o valor de F da falta de ajuste sobre o erro puro, que foi de 0,7, este deve ser menor que o F tabelado. O F tabelado encontrado foi de 4,818, como demonstrado na figura. Analisando a superfície de resposta obtida no Protimisa, em A, que é a primeira figura, mostra o efeito da temperatura de reação, concentração de catalisador e a sua recíproca interação, num tempo de 35 minutos. Percebeu-se que em baixa concentração de catalisador, a concentração do 5-HMF aumentou até 185 graus Celsius, mas depois diminuiu conforme o aumento da temperatura. Em alta concentração de catalisador, a concentração de 5-HMF aumentou até 167 graus Celsius, mas depois diminuiu drasticamente com o aumento da temperatura. E estes resultados indicaram que as condições de reação de alta concentração de catalisador e alta temperatura causaram a decomposição do 5-HMF. Assim como demonstrado anteriormente pelos autores, nenhum 5-HMF foi produzido em temperaturas mais baixas de uma temperatura ao redor de 150 graus Celsius. Em B, está sendo mostrado o efeito da temperatura de reação e o tempo, e a sua interação utilizando uma concentração de catalisador de 2%. Após um curto tempo de reação, a concentração de 5-HMF foi aumentada até 182 graus Celsius, quando começou a diminuir ligeiramente com o aumento da temperatura. Após um longo tempo, a concentração de 5-HMF foi aumentada até 167 graus Celsius, mas diminuiu com o aumento da temperatura. Esses resultados indicaram que as condições de reação ao longo do tempo
e alta temperatura induziram a decomposição do 5-HMF. Já na figura C, foi mostrado os efeitos da concentração de catalisador do tempo e as suas interações, uma temperatura de 175 graus Celsius. Após um curto e longo tempo de reação, a produção de 5-HMF aumentou até a concentração de catalisador de 2,15%, mas depois diminuiu com um maior aumento da concentração do catalisador. E assim, a formação de 5-HMF foi afetada por concentração de catalisador na temperatura constante de 175 graus Celsius. Dessa maneira, os valores ótimos que se encontram dentro da faixa operacional investigada são valores próximos de 175 graus Celsius, 2,15% e 36 minutos. Esses valores foram encontrados de acordo com os encontrados pelos autores. Uma breve conclusão sobre tudo que foi exposto é que os autores conseguiram demonstrar a metodologia do DCCR, como ela é aplicada, apesar de não ter mostrado assim a fundo como que foi encontrado o T calculado, o T tabelado, ou analisado mais a fundo o valor de F, mas que eles conseguiram mostrar como que o DCCR é aplicado. Mas os autores cometeram um grande erro ao aplicar o tempo como uma variável de entrada. E isso fez com que pode, ter mascarado outras variáveis e pode ter influenciado o processo. Então, esse foi um grande erro que os autores cometeram. E apesar de acordo com as minhas considerações, que eu apliquei o mesmo que os autores fizeram, também pode ter havido algum erro embutido nesse sistema, já que foi considerado o tempo. Um outro ponto negativo que os autores aplicaram neste artigo foi que eles mostraram uma equação que continha apenas os fatores reais, eles não mostraram, os valores codificados, e além disso, eles não mostraram uma equação depois que ela foi reparametrizada, ou seja, depois de desativar os fatores que não foram estatisticamente significativos. Mas, de certa forma, o artigo conseguiu demonstrar uma aplicação do DCCR, mesmo com alguns erros apresentados. Obrigada, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disponível para retirá-las.